ocorreu esse intervalo, ao que a gente falou na semana passada, até o que a gente falou hoje, se passou 1 ano. E aqui nós vemos mais uma vez a misericórdia e a paciência de Deus. 1 ano foi dado para o rei para que pensasse a respeito dos sinais que Deus já havia lhe enviado. Deus deu 1 ano para que Nabucodonosor se arrependesse. Não foi um dia, não foi uma semana, nem foi um mês. Foi 1 ano. E apesar de Deus ser longânimo com o rei, do aviso de Daniel convidando ele a se arrepender, o texto mostra que depois de todo esse tempo e de tudo isso, Nabucodonosor não tinha se arrependido. O rei não voltou atrás. O verso 29 mostra que o rei se encontrava no terraço do Palácio Real. Ali Nabucodonosor tinha uma vista privilegiada da cidade da Babilônia. Ali ele podia ver a beleza do seu rei. A Babilônia era a cidade mais rica e poderosa do mundo naquela época. Ela tinha 96 quilômetros de muros, e cada um desses muros tinha em torno de 25 metros de altura. E ao longo desse muro haviam 25 portões de cobre. A Babilônia era rica e havia nela mais de 50 templos na sua cidade, sendo o maior de todos aquele dedicado a Marduk, que era o rei pagão que os babilônicos acreditavam ser o protetor, o Deus protetor. Nabucodonosor, como nós vimos, ele era rei de reis. Haviam não apenas servos e a sua própria nação como sendo sujeita a ele, mas outras nações também eram. A cidade estava cheia de prédios, palácios e templos. Lá estavam os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E é nesse cenário que Nabucodonosor, como se nos nossos dias seria mais ou menos em cima do Copacabana Palace, né? E vendo toda a riqueza, todo aquele belo cenário. E é nessa situação, é nesse contexto que Nabucodonosor diz a infeliz frase. Ele diz o seguinte: não é essa a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Nessa fala tão pequena é que o rei deixa claro o seu grande orgulho. Ele diz: eu construí pela força do meu poder e para a glória da minha majestade. Aparentemente o rei não aceitava o fato de que foi Deus quem conferiu a ele poder, força e glória, como nós vimos em Daniel 2,37. Mas o rei acreditava que a Babilônia era o que era pelo seu grandioso poder. Nabucodonosor acreditava que a Babilônia era o que era para a sua glória, para a sua própria glória, para a glória da sua majestade. Nabucodonosor era a causa, o meio e a finalidade de tudo o que acontecia no seu reino. Tudo girava em torno da realeza imperial. A soberba precede a ruína, e a autoexaltação torna o homem cego, tolo e endurecido. E diante desse cenário, diante de um rei que, apesar de diversos avisos, de diversos convites ao arrependimento, Nabucodonosor ele não se arrepende. Diante disso, a mão de Deus finalmente pesa. Diante de um homem tão resistente e orgulhoso, Deus derrama sua disciplina, como nós vimos aqui. Enquanto Nabucodonosor ainda falava, veio uma voz do céu que disse: esse reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem Ele quer. De fato se cumpriu o que Daniel havia premeditado e o que a voz do céu havia declarado. No mesmo instante em que Nabucodonosor falava e ouvia a voz do céu, ele perdeu seu entendimento e passou a se comportar como um animal. O estado humilhado do rei já não mais o permitia viver no palácio. A convivência com os nobres da Babilônia já não era mais possível. O rei então é expulso do meio das pessoas, passa a ter como sua companhia os animais e até adota a dieta deles, comendo capim. Nabucodonosor não vivia mais em um palácio real e luxuoso, rodeado de servos, mas vivia no meio do mato, sem nem ao menos um teto sobre a sua cabeça. Assim o rei era molhado pelo orvalho do céu e a semelhança dos animais selvagens sem entendimento. E isso sucedeu até o momento em que os cabelos e as unhas do rei cresceram até o ponto em que o deixaram mais parecido com um animal do que com um ser humano, de modo que o autor compara a aparência do rei como a de uma águia.
Isso nos sugere que o tempo em que Nabucodonosor permaneceu nesse estado não foi breve, mas sim longo. E nesse estado de humilhação, o rei vê na prática que ele não era especial, mas ele era só mais uma das criaturas de Deus. E é muito interessante o fato de Nabucodonosor permanecer com seu coração endurecido, apesar de tudo que ele já tinha visto. Como nós vimos, ele já tinha visto vários milagres da parte de Deus. Nabucodonosor viu Deus revelar seu senhorio em Daniel 2. Nabucodonosor viu Deus demonstrar seu poder quando salvou Sadraque, Mesaque e Abednego em Daniel 3. E mais uma vez Nabucodonosor estava diante de um sinal da parte de Deus. O Criador estava dizendo o que iria acontecer com o rei por conta do seu orgulho e ainda estava o convidando ao arrependimento através de Daniel. E mesmo assim o rei permanecia orgulhoso, ele permanecia resistente, ele permanecia rebelde contra Deus. E isso é algo curioso. Ele participa de todas essas coisas, ele vê tudo isso de perto, mas ainda assim ele permanece resistente, apesar de Deus claramente convidar ele ao arrependimento. Claramente Deus mostrar para ele: olha, quem é o Senhor sou eu, você é só alguém que eu coloquei aí. Mas Nabucodonosor, ele prefere continuar nessa rebeldia. E de certa forma, essa situação de Nabucodonosor, essa resistência dele, serve de lição para as nossas vidas. Muitas das vezes podemos achar que para que as pessoas se arrependam, elas precisam ver sinais, prodígios e maravilhas. Alguns acreditam que se a gente levar o fulano lá na irmãzinha de oração e ela revelar as coisas da vida dele, aí sim essa pessoa se converteria. Se Deus curasse a doença daquela moça, aí sim ela iria se converter. É como se a gente quisesse ensinar a Deus a convencer pecadores ao arrependimento. Pensamos que para que haja convencimento, para que haja salvação, é necessário ter um sinal extraordinário, uma obra miraculosa. Mas quando nós olhamos para o exemplo de Nabucodonosor e para até outros exemplos na Bíblia, nós podemos ver que pessoas podem estar diante de milagres, diante de sinais de Deus, e mesmo assim não se arrependerem. O milagre, o sinal, ele não é determinante na conversão de alguém. Até essa altura do campeonato, e eu me refiro aqui ao verso 30, antes de Nabucodonosor passar por essa humilhação, ele não tinha se arrependido. E ele já tinha visto diversos sinais. Os fariseus testemunharam o Lázaro ressuscitado, viram Jesus curar cegos, leprosos, coxos, e ainda viram o Filho de Deus expulsar demônios. E mesmo assim, muitos deles não se arrependeram. Judas viu Jesus multiplicar alimento para uma multidão, viu Jesus andar sobre as águas e até acalmar uma tempestade. E mesmo assim, Judas não se arrependeu. Não são os sinais e os prodígios que convencem os seres humanos de seus pecados, irmãos. E é incrível como esse capítulo do livro de Daniel exemplifica muito bem a condição dos seres humanos, apesar da criação claramente apresentar os atributos invisíveis de Deus. O ser humano prefere trocar a glória do Deus incorruptível por imagens de homens e de animais. Que foi o que nós cantamos aqui. A criação continuamente aponta para o Deus invisível, para o Deus criador de todas as coisas, mas o ser humano prefere ser idólatra. Ele prefere não render graças a Deus, ele prefere render graças a outras coisas, à própria criação, ou no caso de Nabucodonosor, render graças a si mesmo. Porque como ele mesmo falou, ele construiu toda a Babilônia em prol da glória da sua majestade. Nabucodonosor viu Deus se revelar a ele mais de uma vez, mas ele ainda prefere confiar nos ídolos da Babilônia e viver na mentira de que ele é o rei soberano, de que ele é o todo-poderoso do mundo. Nabucodonosor tem diversos sinais diante de si, mas ele não se arrepende. E diante disso é normal nós nos perguntarmos o que então pode convencer o homem de seus delitos contra Deus, se não são os sinais, se não são os diversos acontecimentos. Então o que acontece para que o homem se converta, para que o homem de fato se arrependa dos seus pecados? O que ocorreu no coração de Nabucodonosor que fez com que ele escrevesse aqueles 3 primeiros versos que nós lemos lá na semana passada? O que ocorreu no interior desse homem que leva ele a dizer no verso 34 do capítulo 4: mas no final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. Como esse homem chegou ao entendimento de que Deus é Altíssimo? Como esse homem passou a entender que Deus vive para sempre?
Como Nabucodonosor deixou de ser um rei orgulhoso e resistente e passa a louvar a Deus e a bendizer a Deus por seus atributos? O que aconteceu com esse homem para que de uma hora para outra, entre aspas, tá? Porque a gente sabe que não foi rápido assim, mas o que aconteceu? Por que agora é diferente? Irmãos, quem convence o ser humano de seus pecados é o Espírito Santo. Sem a intervenção divina do Espírito de Deus, homem nenhum se arrependerá. Nabucodonosor, como nós estamos vendo aqui, ele é um ser humano comum. Ele é um ser humano que herda, de certa forma, a mesma natureza que nós herdamos. Nós somos filhos de Adão, nós somos pessoas que herdaram a natureza pecaminosa por conta da queda. Nabucodonosor, assim como nós éramos, ele era uma pessoa que era guiada totalmente pela sua própria carne. Como nós aprendemos lá em Romanos 8, verso 7, a inclinação da carne ela é inimizade contra Deus. A natureza humana sempre tenderá para aquilo que é mal. Sendo Nabucodonosor um homem guiado por sua natureza, ele nunca se arrependeria. Por mais que esse rei tenha o caminho da obediência diante de si, ele nunca escolhe o caminho certo, pois sua carne sempre tende para aquilo que é mal. Não há esperança em Nabucodonosor. Não há um músculo sequer que se mova na direção de Deus. Não há nada em Nabucodonosor que aponte, que leve ele a Deus. Porque para que Nabucodonosor se arrependa e abandone seu orgulho, é só se acontecer um milagre. Mas como nós acabamos de ver, esse rei já não tinha passado por diversos sinais e diversos milagres. Ele já não tinha visto Deus agir das mais diferentes formas. Quando eu digo aqui que é só um milagre que Nabucodonosor se arrependa, que ele reconheça o senhorio de Deus, eu não me refiro aos sinais externos que o rei já havia presenciado, mas eu me refiro àquele que só o Espírito de Deus pode fazer, que é convencer o